Massa. É porque quando eu venho para cá, eu não consigo mais visualizar. Como é que eu faço para visualizar o chat de vocês aqui? Aqui. Pronto, achei. Massa. Pronto, gente. Podemos começar então nossa aula. Está todo mundo visualizando aí, né? O slide da gente. Quero saber, confirmem comigo aí. Posso começar minha aula? Primeira coisa de cada vez, Helena. Confirmem para mim se vocês estão visualizando a minha tela espelhada. Deve estar aparecendo aí. E eu preciso saber de vocês se vocês estão visualizando isso. Sim ou não? Ótimo. Pessoal, a professora Carla não está se sentindo bem, aí eu vou ficar com a aula dela nesse primeiro momento. Tá certo? Respondida aí a sua pergunta. Pronto. Só para a gente lembrar um pouquinho, pessoal. A gente trabalhou, nas aulas passadas, a gente trabalhou com a África e os reinos medievais africanos. Tá certo? Confirmem comigo, por favor. Eu vou mudar aqui o espelhamento. Quero saber, me digam o que vocês estão vendo na tela de vocês nesse momento. Exatamente o que vocês estão vendo na tela de vocês agora. Estão vendo ainda o meu slide ou estão vendo uma tela com o nome Zoom? Certo, então estão vendo o meu slide, né? Show de bola, vamos lá. Gente, lembrando aqui, né? O que a gente viu na aula passada? A gente falou sobre a geografia e o quadro natural de África, né? E aí eu bati muito na questão dos rios, porque parece que quando a gente pensa em África, só pensa em coisas ruins, só pensa em miséria, só pensa em fome, né? Isso. E a África tem, cara, tem muita coisa. Eu mandei uma ficha com esse conteúdo, não está na apostila. Eu mandei uma ficha para vocês, tanto com conteúdo teórico quanto com questões para resolver, certo? Essa ficha ela foi enviada via coordenação para as salas do Classroom e também mandada no meu grupo do WhatsApp, tá bom? E o professor Adson, ele tá aí, né, pegado com essas questões que eu mandei para ele e que tá nessa ficha para vocês responderem, tá certo? Só porque alguém pode estranhar aí, professor, não vi isso não, tá bom? Aí a gente trabalhou também com a multiplicidade, né, das sociedades africanas, e aqui a gente à direita tem uma imagem, inclusive, representando Mansa Musa, que foi um grande imperador, né, do Império Maali, riquíssimo. A história de África, ela narra, inclusive, que o Mansa Musa, quando ele se converte ao Islã, ele promove uma grande caravana e dizem que à época não se viu em África, proveniente de alguém da África especificamente, eu estou falando em nível de continente, algo tão grande, tão majestoso como essa caravana migrando, né? O que o Mansa Musa faz para homenagear o seu Deus Alá, né? E faz uma grande migração, ele faz um grande traslado até a parte mais islamizada do continente africano, tá certo? E aí a gente falou da religiosidade, falou da multiplicidade de religiões de matriz africana, e a gente falou do reino de Gana e falou do reino de Mali. E hoje, em nosso encontro de agora, nós vamos trabalhar sobre os povos, começar a falar sobre os povos Bantu, o povo Bantu, ou os povos Bantus, que é as línguas africanas, né, os dialetos africanos. Tá bom? Beleza? Alguém fala comigo no chat aqui, atualiza para mim o chat. Diz ok, beleza, tudo bom? Gente, comunica comigo pelo chat. Ok, pronto. Vê só. Vou começar falando aqui do povo Bantu, tá certo? Ok?
Tudo lindo, tranquilo, bonito. Gente, vê só. Tem alguém aí que abriu o áudio, hein? É melhor fechar o áudio. Pronto, fechou. Já foi Bárbara. Tinha que ser. Gente, vê bem. Vamos nessa. Os povos Banto, eles formaram ali um grupo étnico e linguístico africano que habita ali a região da África subsaariana. Bom, o termo Banto, olha que bonito. Banto, né, como é conhecida na África, esse tronco linguístico, significa seres humanos. Olha que legal, gente. Então, é um tronco linguístico cujo nome significa essa nossa relação, essa nossa condição de humanidade, essa nossa condição que é terrena, que é transitória e que só existe em harmonia em uma coletividade. Amém? Tranquilo? Tudo lindo? Vamos avançar. E aí, pessoal, é o seguinte. A gente tem, na verdade, cerca ali de 400 subgrupos, grupos menores, que têm em comum a linguística, desculpa, a família linguística Banta. A gente tem alguns estudos que mostram que esse grupo linguístico, ele nasceu, cara, há milhares de anos lá na parte leste de África, na atual República Democrática de Congo, lá nas províncias, né, de Kasai e de Katanga. É muito possível que eu esteja falando aqui de regiões que você fique, como assim? O que é isso? Não conheço. Mas, gente, isso é porque, infelizmente, no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, a gente não tem uma base muito forte de história de África e de cultura africana. A gente vai falar de África assim, porque os negros foram escravizados. Pronto, fala da escravização negra. Em Egito, né? Porque os egípcios pararam por aí. Certo. Mas e Cuxi, e Gana, e Mali, e Benin, e tantos outros reinos africanos antigos e medievais? Pois é, infelizmente, o universo europeu, né, que a gente chama de eurocentrismo, infelizmente, ele ainda vem muito presente em nossas provas, tá bom? Mas a gente também tem, e aí eu passei, inclusive, vários exercícios para vocês, inclusive no Enem se cobra história e cultura africana. Por isso que a gente está tendo essa aula, é por isso que eu mandei um material extra para vocês, tá certo? Para mim, no chat, diz para mim quem está estranhando esses nomes e quem observa esses nomes e não consegue linkar com a região geográfica. Diz para mim. Diz para mim. Cadê vocês no chat? Pois é. Eu estou estranhando, mas é como eu falei, né, Jaine? Essa base que a gente tem que, infelizmente, ainda está fraca, mas a gente está aqui justamente como um curso preparatório para poder fortificar isso aí que, por N motivos, não se formou, não se concretizou, tá certo? Podemos avançar, povo? Vamos lá, hein? Eu vou até falar um pouquinho hoje do reino de Cuxi para vocês também. Vem uma curiosidade. Eu quero que vocês respondam para mim no chat e quem quiser também pode abrir o microfone, tá bom? O Egito fica onde? O Egito fica onde? Eu queria mais trazer aqui para colocar meu pendrive. O Egito, na África. Quando você pensa nos egípcios, descreva para mim qual é o biofísico que você pensa, que vem na sua mente quando você pensa nos egípcios.
Aqui no chat, eu abro o microfone. Qual o biotipo? Descreva para mim essa pessoa egípcia que vem na sua cabeça. Como é que a imagem dos egípcios foram construídas para vocês? Olho de gatinho. Brancos. Gente, eu estou falando de uma civilização antiga no continente africano. São todos negros ou queimados pelo sol. Ou negros e queimados pelo sol. Bom dia, meu amor. O Yoga veio participar aqui da aula, só que ele está aqui embaixo. E é o seguinte. Você tá molhado, estava na chuva, né? Nossa, estava na chuva sim, que eu sei. Tá molhado. Gente, então vê bem. A gente tem que desconstruir, tipo Juliana Paz, né? Pois é, a gente tem que desconstruir essa ideia, essas narrativas. E a gente só desconstrói assim, ó, quando a gente pega algo novo de frente e começa a bater, né? Como é que a pessoa consegue dar aula desse jeito, pessoal? Me diz. Que atenção. Tô em aula, Yoga, para. E aí o que acontece é o seguinte. A gente tem que desconstruir essas ideias e essas imagens. E claro, obrigado. E claro que é difícil essa desconstrução. E a gente estranha. Sabe o que é bom esse estranhamento? Você, fera, está saindo da sua área de comodismo, da sua zona de conforto. Está indo para outro espaço de conhecimento. Bom, momento fofura da aula, Clarinha. Pois é. Ele saiu daqui, saiu chateado comigo, porque eu não parei para dar atenção a ele. Vê que coisa. Mas vamos continuar aqui nessa aula da gente, tá certo? Olha só, pessoal, lindo do meu coração. Você está visualizando aí, né? O povo banto. Olha à tua direita, no teu slide, tá assim, ó, nobres congoleses, gravura do Oudapie, século 17. Gente, não sei se você consegue me identificar assim, mas eu me identifico. Eu tenho muito orgulho com o que eu vou dizer agora. Deixa eu ver aqui mais pertinho. Eu sou negro. Olha a minha boca. Olha o lábio. Olha o meu queixo. Tá vendo? Simples assim. A minha história, a história de você, que é negro, que é afrodescendente, não é uma história de povos selvagens, bárbaros, pouco desenvolvidos tecnologicamente. Nós somos filhos, herdeiros e construtores de uma história de reis, rainhas, imperadores e imperatrizes, grandes feitos com grandes narrativas. E a gente tem que se orgulhar muito da herança que a gente tem, que é preta. Tá certo? Olha só. Oh, que legal, Yasmin, você foi dizer isso. Vamos lá, gente. Então, a gente tem, né, milhões de pessoas, né, do continente africano que está falando essa linguagem, né? E aqui, inclusive, no slide eu coloco para vocês alguns desses exemplos. Bom, então, são ali o Yorubá, o Assá, o Mandinga, Zulu, né? O Amárico, do árabe também. A gente tem gente pra caramba que tá povos aí que estão falando a linguagem Banta, tá bom? Veja, o Banto, ele não é um povo necessariamente, na verdade, calma. Ele é um tronco étnico-linguístico que é falado por vários povos, tá bom? É que nem assim, vê. Português. Tem português falado em África, tem português falado no Brasil, tem português falado na Europa, em Portugal, tem português falado na Ásia. É como tu vai falando assim, os povos de língua portuguesa. Eu estou englobando todos esses, tá bom? Vamos lá? Seguinte. Tem gente entrando na sala. Vamos avançar? Ó, gente, aí vamos continuar aqui, né? Por ter sido colonizada, deixa eu passar aqui para o próximo já para vocês. Por ter sido colonizada, tá?
A África ela sofreu, infelizmente, influência, né, do europeu conquistador, colonizador, tá bom? E, inclusive, sofre influência da língua inglês e da língua portuguesa, da língua inglesa e da língua portuguesa, tá bom? E aí vale lembrar, pessoal, que em alguns casos vale lembrar, inclusive, gente, que em alguns casos a língua do conquistador, colonizador, ela acabou sendo um fator muito importante para que diversos grupos étnicos se unissem, porque são do mesmo tronco linguístico, contra esse invasor, contra esse conquistador. Tá certo, gente? Professor, Pode falar. quando você fala de África relacionada ao povo negro, isso quer dizer África do Sul, né? Repete, por favor. Quando o senhor fala de África relacionando ao povo negro, o senhor fala da África do Sul, né? Em todo o continente africano. Ah, A África do Sul, em especial, por ter tido um grande avanço dos conquistadores europeus, ela tem um quantum maior de pessoas brancas. São africanas, mas são brancos. Vamos dar um exemplo muito legal disso. Anota aí, dica de filme da aula de hoje. Diamante de Sangue, Diamant Blonde, com o Leonardo DiCaprio. Ele é africano, sul-africano, né? Mas ele não consegue se achar, porque ele nem é negro e nem é visto pelos brancos como branco. Então ele quer arrumar um diamante ali e sair de África, tá bom? Diamante de sangue. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? tudo, professor. Show de bola. E aí é o seguinte, pessoal, do meu coração. A gente vai ter uma grande migração dos povos bantus ali para a região de Angola, Camarões, Gabão, Uganda, Moçambique, Zimbábue. E aí, como eu sei que nem todo mundo tem essa imagem do mapa na memória, e é muito importante que a gente tenha, não estou dizendo para ninguém decorar mapa, mas para que isso não seja estranho a você do ponto de vista cognitivo, né? Quando eu penso, por exemplo, em França, você pensa no mapa da França. Quando eu falo Península Ibérica, você pensa no mapa ali da região ibérica da Europa, né? Onde tem Portugal e Espanha. Quando eu falar de região dos povos bantus, eu quero que você pense nessa área que está aqui, nesse teu mapa representado à tua direita. Tá bom? Beleza? Tranquilo com isso aqui, gente? Tranquilo. Professor, você já falou dos povos bantus, porque eu cheguei depois. Bantos, Sim? estamos falando deles. Tá bom? Ok, ok. E aí, vamos lá. Mas não se preocupe, não. Eu tenho uma notícia massa para dar para vocês. Tá? Posso dar agora? Gente, o próximo horário de aula, esse horário de aula é o horário de filosofia e sociologia, né? Que era com a professora Carla. O próximo horário de aula, sendo eu novamente, eu vou pegar e só vou fazer resolução de questões dessa temática, de vestibulares, tá certo? Porque vocês já perceberam isso? Que você estuda muito, você lê, você faz um resumo ou mapa mental e tá de boa. Aí, dias depois, você vai pegar e vai fazer as questões do assunto, falhou. Já sentiram isso? Já sentiram isso? Pois é. E aí vê que diferença. Vi o assunto, fiz resumo, fiz mapa mental, vou para o exercício. Porque ali sim, onde eu errar, e o exercício, nesse momento, ele tem uma finalidade, ele é para errar, porque errando agora a gente vai se corrigindo, corrigindo, corrigindo. Em uma segunda bateria de exercício, eu vou acertando mais, né? A avaliação, ela não tem que ser apenas somativa. Ela não pode ser uma avaliação apenas que ranqueie você. Ela tem que ser uma avaliação que ajude no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, ela tem que ser uma avaliação para que eu me avalie mesmo, para que eu veja onde eu estou falhando, para que eu venha assim corrigir. Só erra quem está estudando, tá certo? Só tem dúvida quem está estudando, tá certo? Bate uma mágoa, a gente sabe, mas é para a gente crescer na frente, tá bom? Vamos lá.
Então, gente, olha os termos que eu uso nesse último parágrafo do slide aqui embaixo. Olha esse termo que eu vou usar para você. Boa parte dos escravizados sequestrados para o Brasil quer bombar na tua redação, quer fazer diferente. Para quem lembra, né, antes da pandemia, eu tinha lançado uma isolada de humanas voltada para a redação. Era basicamente um curso de conhecimento histórico, filosófico e de sociedades para ser aplicado na tua redação, porque tu sabe que tem que ter um repertório sociocultural gigante para a tua redação, né? E quando você faz um curso redacional, você tem aquele módulo, aquele bloco de aula para isso. Mas esse seria um bloco, um curso específico para isso. Mas a pandemia não deixou a gente continuar. E aí eu sempre falava para os alunos no aulão o seguinte, as pessoas que geralmente costumam usar o termo os escravos negros. Ninguém nasce escravo. Ninguém é escravo. As pessoas estão escravizadas. Porque quando eu digo que está, eu estou dizendo que pode não estar depois. Entendeu a diferença do ser e do estar? Vocês estão se preparando para entrar na universidade. Entendeu? Sacou? Pronto. E aí, gente, tenho aqui, ó, vou até dar uma dica. Grava aqui o meu, para quem ainda não me segue, tá aqui o @prof. Felipe Carvalho no slide, na parte esquerda do slide. Vai ter hoje a publicação porreta sobre as Amazonas de Dahomey. Vou falar dela já já, tá bom? Como eu estava falando aqui, né, boa parte das pessoas escravizadas, sequestrados para o Brasil, eles eram bantos. E sua herança está presente aonde? A capoeira, o jongo, o lundu, o coco de Zambi, o candomblé de Angola, maracatu, gente. Tudo isso é herança dos povos bantos. Então, hoje, você já pode abrir a boca para dizer assim: eu sou negro e eu provavelmente sou negro e herdeiro da cultura banta. Tá certo, gente? Tudo bom até aqui? Pessoal, tá tranquilo aí a internet. Se acontecer qualquer coisa, me fala no chat, tá? Porque apareceu uma mensagem aqui dizendo que a internet tinha ficado instável. Tá bom agora? Repito, se deu ruim, chama para mim no WhatsApp, eu tô aqui, certo, com vocês. E aí, qualquer coisa a gente migra pro Meet. Até aqui tudo bem, né? Vamos lá. E eu tinha falado delas, e elas estão aí, meu amigo. Elas não são invenção do Panteras Negra. Elas existiram. Camboi de mulher raçuda demais, que se juntava e botava os conquistadores europeus para correr. Um exército de mulheres negras com muita fibra. E com elas, quem se metia se dava mal. Eu quero conversar com você sobre as guerreiras da Homem. Fala para mim aí no chat quem foi que já ouviu falar das guerreiras da Homem. Cadê o chat? Meu Deus, cadê o chat? Eu perdi o chat aqui de vista. Aê, chegou. Não tá falando que não. Isso. E por que eu chego a me empolgo para falar? Porque quando eu falo de mulher, eu adoro falar de mulher na história. Eu repito, toda hora eu bato. Mas, né, professor? É bem previsível a gente nunca ter ouvido. Principalmente é uma mulher e é negra. Isso, aí cara. complica. Você pega o livro de história, vamos lá. Uma grande mulher da Grécia Antiga, outra da Roma Antiga, outra do Egito Antigo, outra dos Hebreus, outra. Você vai conseguindo puxar na memória uma ou outra, mas não tem, cara, uma regularidade da história das mulheres. A gente sabe que a história é escrita, a narrativa que prevalece é a narrativa do vencedor.
E vocês, mulheres, minhas alunas, e eu vou ter orgulho de dizer isso mais para frente, eu quero que vocês sejam protagonistas demais dessa história. E que vocês narrem a história de vocês. Não deixem um homem narrar a história de vocês. Tá certo? Beleza? Eu quero estar bem velhinho, eu quero ver esses livros didáticos bem diferentes. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho aqui dessas Amazonas do Daomé, né? Era um regimento militar só formado por mulheres na atual República de Benin. Tá bom? Elas existiram ali do século XVII até o final do século XIX. Isso que a gente tem contato, né? E é muito legal essa coisa que você vê, que elas são citadas em alguns blogs, em alguns estudos aí, né? Como as Amazonas Negras. Veja, a Amazona é o feminino de quê? De cavaleiro. Certo? Cavaleiro, Amazona. E aí, essa semelhança com as mulheres semimíticas, né, da antiga Anatólia, se nomeavam as Arroci, que são as esposas do rei, ou Mino, né, as nossas mães, lá no idioma Fô, elas legaram o título de Amazonas também para alguns estudiosos, alguns jornalistas, alguns historiadores se referirem como as Amazonas da Daomé. Eu prefiro o termo guerreiras de Daomé, eu acho que soa mais africanizado, tá certo, gente? E aí, o que a gente tem de super relevante dessas mulheres? Provavelmente você vibrou assistindo Pantera Negra, e aí, se você não assistiu Pantera Negra, assista, né? Aquele ator que faz o T'Challa, meu Deus, que negro lindo, socorro, Jesus. Bom, deixa eu me importar aqui novamente. Algumas coisas são muito relevantes no filme Pantera Negra. Não tem nenhuma mulher negra com cabelo alisado. Todas estão ali assumindo o crespo dos seus cabelos. Seja com ele mais curto, seja com ele raspado, seja com ele trançado, seja com ele black power. Eu tô, inclusive, até tentando, né? Eu tô deixando meu cabelo crescer para ver se eu vou estar de black aí na minha formatura, se a pandemia deixar, eu me formo direito no final do ano. E aí eu quero estar de black. Fiz o último corte há um mês e meio atrás, agora é só deixar. Foi. Inimigos do barbeiro. Assumir aí. Bom, gente, e aí, como eu estava dizendo, essas mulheres que aparecem no filme Pantera Negra, elas são uma referência direta às guerreiras de Daomé. Tá bom? Isso é muito tranquilo da gente fazer essa avaliação para vocês. Ainda sobre as guerreiras de Daomé. Elas eram, cara, lutadoras muito ferozes. Tinham uma reputação de decapitar os soldados no meio das batalhas. Inclusive, tem até algumas imagens que eu vou tentar passar depois. Eu já tô dando essa aula com você, já pensando na atualização dela. Quando for dela, Cadê que a Disney faz, né? Um filme sobre as guerreiras, mulheres. Africanas? Sim. Lembro não, mas se você achar, me manda aí um link que eu quero ver. Não, assim, cadê que a Disney faz, né? Ah, cadê que a Disney faz? Pois é, pô. Pois é. Pois é. A gente conta nos dedos da mão os filmes da Disney onde a gente tem protagonismo feminino. Vamos lá. Mulan, Valente, Moana. Quando eu tô falando protagonismo feminino, é nesse espaço de agente, né? De estar no espaço ativo. Sem toda essa... Quebrando as concepções machistas. Tá bom? É disso que eu tô falando. Frozen. Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, quem teve ali a infelicidade de se tornar escravizados das guerreiras de Daomé, né, também podia ser decapitado, tá bom? Olha esse nome. Sedonghanbe. Sedonghanbe foi uma das grandes batalhas, tá? Uma das grandes batalhas que tinha aí as guerreiras Mino participando também, tá bom? Em 1851, isso é arretado para trazer para a gente, né? As Aoshi Mino, as Amazonas de Daomé, as guerreiras de Daomé, né? Chegaram a ter um exército
de cerca de 6.000 mulheres contra a fortaleza de Egba. 6.000 mulheres. Meu amigo, se você já teve uma vingança de uma mulher na sua vida, você sabe do que eu estou falando, não é uma não. São 6.000. Eu não queria nem de longe estar no caminho dessas 6 mulheres enfurecidas. Viu? Então, vê só. Como as Mino, né, as Aoshi, as guerreiras de Daomé, né, estavam armadas com lanças, com arcos, com espadas, e os Egba, eles tinham ali canhões europeus, apenas 1.200 mulheres sobreviveram a essa longa batalha, tá certo? A invasão europeia na África Ocidental, ela ganhou um ritmo durante a segunda metade do século XIX, 1800 e 1850 em diante, né? Foi um pouquinho diferente. O rei Berrazim, ele chegou a contar com as guerreiras Mino, as guerreiras da Homem, juntamente aos soldados do sexo masculino para combater as forças francesas logo ali na Primeira Guerra Franco-Dalmena, quando os franceses estavam ali nessa concepção de neocolonialismo, né? De neocolonialismo, Alguém, Helena, tua câmera tá ligada, viu, Helena? A gente tá vendo teu cabelo, teu teto. Só tentando de fome, não tem problema com isso não. E aí, o exército francês ele chegou a perder várias batalhas por conta da habilidade das guerreiras Mino em batalha. Tá bom? É uma história linda, gente. É linda essa história da África. E a gente podia falar muita coisa ainda. Eu já termino aqui, mas eu queria começar a concluir essa aula, na verdade, falando de outro ponto da história de África, falando de outro ponto da cultura africana, de matriz africana, que é a sua filosofia. E eu acho que a gente precisa um pouquinho dessa palavra, sabe, de agora. Alguém aqui já ouviu falar de Ubuntu? Ubuntu, a filosofia. Essa filosofia africana que está aqui para dizer, para lembrar, na verdade, que nós somos um só. Ubuntu, pronto, vamos falar aqui um pouquinho de Ubuntu para você, tá bom, gente? Ubuntu é uma filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência, tá? Vê só, pensa comigo, tá? E me acompanha aqui. Em uma sociedade que é sustentada pelos pilares de respeito, de solidariedade, né? Que faz parte da essência de Ubuntu, tá bom? Que trata justamente da importância das alianças, do relacionamento das pessoas umas com as outras, na tentativa de traduzir isso para o português seria mais ou menos sejamos humanos uns para os outros. Então, uma pessoa com Ubuntu, ela tem consciência direta de que ela é afetada quando seus semelhantes eles são diminuídos, eles são oprimidos. Tá bom? O mundo ele não é uma ilha. O ser humano, a gente já sabe que o ser humano ele não consegue conviver sozinho. Então, o Ubuntu é eu sou porque nós somos. Tá bom? É isso. Eu sou humano e a natureza humana ela implica em compaixão, ela implica em partilha, ela implica em respeito, ela implica em empatia, né? E é isso que o Ubuntu ele defende. É isso que o Ubuntu ele prega. Respeito básico uns com os outros. Tá bom? É uma regra de conduta ético e social. Como eu devo ser com os outros? Eu sou porque nós somos. Exatamente isso. É lindo, né? Ó, quem for fazer algum print para publicar, publica com essa hashtag aí, eu sou porque nós somos. Tá bom? Lindo. Me marca. Marca o curso, mas me marca. Pois é.
Então, alguém falou aí de redação, né? Como é que eu posso aplicar um Ubuntu na minha redação? Poxa, professor, essa aula de história serve para tudo. Serve. Vê, na esfera política, esse conceito de Ubuntu, ele é utilizado para enfatizar a necessidade de união e do consenso, né? Nas tomadas de decisão, bem como também com a força ética humanitária, gente. Então, o Ubuntu, ele ressalta o acordo, né, do consenso comum. A cultura tradicional africana, ela tem a capacidade que parece que é infinita de buscar consenso e reconciliação. E isso está presente na sua filosofia. Tá bom, meus amores? Show de bola. Foi com a aula de quem? Da Cíndia que vocês viram isso? Aqui a gente é a Cíndia, né? E a gente tem o Davi. Não, eu vi na aula de Didier. Ah, entendi dia também. Dia tarde. Show de bola. Pronto, gente. Então, até aqui tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo filé. Digo que sim. Cadê o meu sim? Sim, professor. Digo que sim. Eu só posso avançar se eu souber que tá tudo ok com vocês. Obrigado. Vamos lá, então. Tá todo mundo me vendo, né? Agora? Todo mundo me vê? Sim ou não? Que eu mudei aqui a tela de compartilhamento. Pronto, show de bola. Vê só, gente. Já ouviram falar do reino de Kush? Reino de Kush, que é um reino antigo. Sim ou não? Sim ou não? Não, professor. Eu não. Vamos lá para mais um, então, agora. Tá certo? Eu quero falar com vocês sobre Kush. Tá certo? Kush. Então, avisa para mim, assim que espelhar para você aí. Espelhou. Espelhou. E agora, tá grandão? Tá sim, completo. Pronto. Eu quero falar com você sobre Kush. Pronto. Eu quero que você pense no Egito. Você sabe que o Egito ele sofreu ele teve várias histórias, né? Vários momentos históricos. O Antigo Egito, o Médio Egito, o Novo Egito. Não é isso? O Egito protodinástico, antes das dinastias, antes da unificação. O Antigo Egito, né? E aí ele sofre a dominação de alguns povos, quando ele retoma, quando os egípcios retomam o poder sobre o seu território, vira novo império. Um dos povos que dominaram o Egito foi o povo Kush, e que inclusive chegou a formar uma dinastia, houveram uma sequência de faraós egípcios de etnia Kush. Negra, muito negra. Então, Kush é o grande reino negro que a gente estuda quando fala de Egito Antigo, de África Antiga, na região da Núbia, no norte ali da África, atual Sudão. Tá bom, gente? Eu tenho ali mais de 200 pirâmides que são construídas nesse momento na cidade de Meroé, tá? E que, inclusive, fazem parte ali do acervo do patrimônio mundial cultural, tá? Eu coloco aqui para você no mapa, geograficamente, o que seria Kush, tá bom? O que seria a região de Kush, tá? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um domínio. Os caras que dominaram o Egito durante o Novo Império, não é isso? É que é um período ali que vai ter muita desordem, muita corrupção, muita disputa de poder que vai enfraquecer o Império. E nessa disputa de poder que enfraquece o Império Romano, o reino de Kush invade e toma o Egito. E inicia a 25ª dinastia egípcia. E aí eu vou destacar quem? Eu vou destacar a sua direita aí, você está vendo o Taharqa. O Taharqa, tá certo? Perceba uma coisa que é bem legal. Nesse faraó cuxita, ele tem as duas serpentes, né? Mas ele não tem vou falar de chapéu, tá? Aquele chapéu para cima egípcio, né? Ele usa um outro ornamento egípcio, um outro tipo de coroa egípcia. Aí à sua direita. Olá, pá!
de rei da molesta, tá bom? Gente, até aqui tá tudo bem, até aqui tá tudo tranquilo com vocês. É sério. Eu tô perguntando porque eu sei que para vocês talvez seja algo bem novo. Eu não tô achando chato de vocês aqui comigo, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o chat? Achei! Não, eu tô vendo aqui os participantes. Eu não tô vendo o chat. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não tô vendo vocês pelo chat mais, tá? Então, se quiserem falar comigo alguma coisa, falem no áudio. Bom? Ah, não, acho que eu achei aqui agora. Pronto, achei. Bia, a tela tá compartilhada aqui, pô. Vamos ver isso aí. Então, olha essa citação aqui, que legal, né? Quando eu falei essa coisa do Google. O reino cuxita aparece como uma monarquia dupla, cujo símbolo é o duplo areus, as duas serpentes, né, que se erguem sobre a fronte do faraó e o protegem. Em seu comportamento geral, suas roupas e atitudes, os soberanos da 25ª dinastia copiam os faraós do Egito que os precedem e que afirmam ser seus sucessores, se não descendentes. O estilo dos seus monumentos é tipicamente faraônico. Ó, essa aqui é uma imagem dos monumentos. Isso existe, tá, pessoal? Esses são os monumentos da 25ª dinastia Kushita, que até hoje você pode visitar na região. Tá certo? Ó. E esse reino negro, Felipe, esse Egito tipicamente governado pelos Kushitas, ele dura até quando? Até o momento que os assírios vão levar o fim da dinastia Kushita no século 12 a.C., né? Essa invasão egípcia ao reino de Kush. Levou o Kush ao deslocamento mais ao sul, e aí, inclusive, eles vão mudar de capital para Meroé, e esse período da nova capital Kushita vai se chamar de período Meroíta, tá bom? Eles vão estar lá criando animais e vão estar também trabalhando ali com muito mais força as rotas, a rota do Chade, do Alto Nilo, do Mar Vermelho, tá bom, minha gente linda, querida do meu coração? Uma coisa que é muito legal nos Kushitas é o processo de sucessão. Que a gente vai ver ali, o papel das mulheres no processo de sucessão, na verdade, tá bom? Gente, o rei, ele era escolhido entre os irmãos do soberano. O rei morreu, quem vai ser o próximo rei? Um dos irmãos dele, tá bom? É isso. Um dos irmãos, ou um chefe militar, ou um chefe de clã, ou um alto funcionário que é escolhido para ser o novo rei, tá bom? Mas eu quero que você esqueça aquela ideia de que os reis eles vão ser os filhos e tudo mais e tal. Não. É impressão minha ou tipo já estudando na África Antiga e a ópera africana antiga e as mulheres tinham mais participação política e social também. Pois é. Olha que legal. Até isso, o danado do opressor europeu conseguiu destruir nas civilizações que ele começou ali a colonizar. Tá vendo? Papel importantíssimo da mulher negra e que a gente tá aos poucos com vocês, a nova geração. Quando eu falo nova geração é porque, cara, já dei minha contribuição, já fiz muita luta social, já fui muito pra rua, já corri muito de polícia, sabe, lutando contra o meio de passagem, contra as opressões. Tô com meus 32 anos e tô me preparando aí para estar passando o bastão para vocês que vão, se Deus quiser, passar no Enem e entrar na universidade ano que vem. Amém. E aí, como universitário, vocês vão lutar nas trincheiras de vocês por mais igualdade social, por tantas lutas que a gente vai estar disputando aí. Beleza? Tranquilo? Amém, gente. Coisa boa, coisa gostosa. Que aula legal essa com vocês, minha nossa. Bom, então o rei... A rainha-mãe, chamada de Kandali, que é a senhora de Kush, ela tinha a função de coroar o rei. A mulher que coroava o rei, meu amigo. O que é um homem sem uma grande mulher do lado? Me diga. Olha,
Nada. Meta, participar de movimentos sociais. Ai, show de bola. Quinta-feira eu vou postar um TBT meu. De uma pancadaria com a PM pesada, velho. A gente não bateu, não. A gente só levou as carreiras. Coisa de movimento estudantil, coisa de movimento social. Sim, então, vê só, gente. A mulher também podia acabar virando a governante, tá bom? E aqui eu deixo para você a grande mulher do reino Kush, Shanakdakte. Shanakdakte, tá certo? A grande rainha que governou Kush. Uma grande rainha na 25ª dinastia egípcia. Não tem só Cleópatra, não, viu? Tem Shanakdakte também para você pesquisar. Tá bom? E aí, um pouquinho sobre a economia do reino de Kush, tá certo? Aqui à direita você vê o espaço geográfico de Kush, tá? Inclusive, essa imagem foi tirada de uma prova da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, em 2016. Imagina só no teu Enem cair mapa de Kush. Professor, faça comigo não. Ó, e aí a gente vê o quê? Uma comunidade que está muito tocada ali pela questão das relações econômicas, né? Se apropria também das áreas produtoras de ouro, tá bom? Porque começa a dominar as partes ricas, né, da antiguidade. Até nas áreas desérticas, a gente vai extrair metais preciosos como a ametista e o rubi. Tem uma estrutura social muito rígida, uma mobilidade social muito baixa. Tem escravização? Tem, mas não é uma base econômica. Não se vende e compra escravizados. Se conquista em batalha. Tá certo, pessoal, lindo do meu coração. E é isso aí que a gente tem para falar para você sobre África. Gente, eu fiz uma aula de África semana passada. Vocês fizeram uma bateria de exercícios com o Adson. Espero que estejam gostando muito aí de Adson na monitoria na quinta-feira. E hoje a gente viu mais um pouco de África antiga, África medieval. Obrigado. E aí, amanhã atrasado. E aí, cara, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se me dessem mais 4 horas de África, eu tinha mais 4 horas para falar de conteúdo para vocês. Mas a gente precisa avançar, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho de África, fazer alguns exercícios ainda hoje. Então, não perde, porque a gente vai fechar esse ciclo, tá bom? Beijo, papai do céu abençoe todos vocês. A gente se encontra aqui às 11 horas da manhã, tá bom? Obrigado e tchau, tchau. Poxa, eu que agradeço.